Olá, aqui é o professor Rodrigo. Estamos na nossa segunda aula do curso de Química Geral. Anteriormente, eu conversei com vocês sobre a química, que é uma ciência relacionada à matéria e das mudanças que ela sofre. Entre os diversos assuntos abordados na aula anterior, eu também falei com vocês sobre a diferença de matéria e energia. Então, há um grande interesse de se entender a matéria. E não é de hoje. Esse conceito vem lá desde a Grécia Antiga, entre os gregos, os filósofos da época, o Leucipo e o Demócrito. Eles estiveram entre as primeiras pessoas que propuseram a constituição da matéria. Eles diziam que ela era composta de pequenas partículas que eram indestrutíveis. Esses filósofos, eles apresentaram uma teoria que a matéria era constituída de pequenas partículas, essas partículas não podiam ser divididas, não existia nada menor do que elas. E essas partículas indivisíveis, elas receberam o nome de átomos. Claro que com o passar do tempo houve-se um desenvolvimento tecnológico e científico, então com o passar dos anos, essa filosofia grega ela deu lugar ao chamado método científico. Então existem muitas pessoas que trouxeram contribuição para as ciências, tanto no ramo da química, da física, pesquisadores, matemáticos, e esses anos todos houve uma ampla evolução e muitas descobertas. Entre as pessoas está Antoine Lavoisier. Ele propôs que a substância só pode ser considerada elementar se não se subdividir em substâncias mais simples, ao ser tratada quimicamente. Então aí foi se aprofundando a ideia dos filósofos gregos, se dando uma visão mais científica e muitos conceitos foram desenvolvidos e explicados. Tá? Então, uma das formas que se explica é pelos chamados de modelos. Então essa ideologia da matéria, que era formada por pequenas partículas indivisíveis, ela foi ganhando força com o passar dos anos. Então diversos exemplos podem ser colocados. Um exemplo, o vento toca o rosto. Você não consegue pegar no vento, você não consegue ver, mas você consegue sentir. Então os átomos, eles teriam essa mesma ideologia, eles não podem ser vistos, eles poderiam ser explicados. E aquilo que não poderia ser explicado se utilizaria um modelo. Então, por exemplo, eles imaginavam a água líquida. Quando a água evaporava, ela continuava a ser água, mas para eles, ela se dividiu em moléculas menores. Eles tinham algumas ideologias nessa linha. Né? Então, muito se trabalhou, muito se discutiu e muito se desenvolveu nessa área. Como o átomo não é alguma coisa que você pode ver, principalmente naquela época que a tecnologia era muito menor, eles modelavam. O que é fazer um modelo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Um modelo é uma construção. Então você faz uma interpretação, a pessoa que está desenvolvendo isso faz uma interpretação conceitual daquilo que se supõe ser a realidade. Então, por exemplo, eles imaginavam aquela menor partícula que era indivisível, o átomo. Era com base na imaginação, não se tinha muita experiência, muitos experimentos, muito conhecimento técnico, científico, algumas ciências ainda estavam se desenvolvendo, mas eles tentavam explicar por meio de suposições. Então eles faziam o chamado modelo. Então muitas vezes se faz experimentos e observações e você consegue chegar a algumas conclusões sobre as matérias, se explicar como que ela funciona, tentar entender nos mínimos detalhes, certo? Então você está explicando uma estrutura que é microscópica e fazendo uma análise dos fenômenos. Então o modelo atômico, o modelo relacionado ao átomo é uma representação que vai explicar a matéria relacionando com a estrutura, que é composta por átomos, que vem lá desde os gregos antigos, essa ideologia. Então existiram muitos pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento do modelo atômico que nós temos hoje. Foram diversas pessoas, cada um foi dando um passinho a mais, até chegar na tecnologia que nós temos hoje, na ideologia, nos conceitos, na formação. Eu vou citar só alguns deles, os principais, pelo menos que eu julguei nesse momento ser os principais, que contribuíram de uma forma significativa para a gente entender o modelo atômico da atualidade. Um deles, um dos primeiros, depois dos filósofos, Lavoisier, dentre outros que começaram a aderir à ideia dessas partículas indivisíveis, foi Dalton.
Então, John Dalton ele fez uma descrição da seguinte maneira, que os átomos eles eram parecidos, eles eram similares a esferas simples. A gente pode fazer uma analogia com bolas de bilhar. Então, eles tinham essa estrutura. Segundo a ideologia dele, tem 4 considerações bem importantes que nós podemos fazer. Então, cada elemento é constituído de minúsculas partículas indestrutíveis, chamadas de átomos. Então, para eles, o átomo era o menor elemento que existia e eles não podiam ser destruídos. Então, não se tinha como destruir os átomos. Então, na ideologia dele, todos os átomos de um dado elemento têm a mesma massa e as mesmas outras propriedades que os distinguem dos átomos dos outros elementos. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio ele tinha algumas características que diferenciaria do átomo de oxigênio, porém, entre os átomos de hidrogênio, todos eles teriam exatamente a mesma massa e as mesmas propriedades. O que não é verdade, já foi provado, já se tem um avanço maior que existem os isótopos, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho esse conceito mais para frente. Então, para ele também, os átomos se combinavam em proporções de números inteiros simples formando os compostos. Então, por exemplo, os átomos não eram destruídos, eles só se rearranjavam. Então, o hidrogênio e o oxigênio, eles se rearranjavam formando a molécula da água, mas não existia destruição. E para ele, os átomos de elemento eles não se transformavam em outros elementos. Em uma reação química, apenas mudava a maneira que eles estavam ligados. Então, por exemplo, o hidrogênio ligado no outro hidrogênio, o oxigênio ligado no outro oxigênio. Então, havia uma mudança na ligação, mas não havia nenhuma mudança estrutural, uma mudança no composto, uma mudança do elemento. Então, esse foi o modelo de Dalton. Mas claro que isso já foi uma grande evolução, já era um cientista pensando, já não era mais a questão simplesmente filosófica, né? Começou a se buscar cada vez mais explicar o modelo atômico. Então, a gente tem esse nome ainda até os dias de hoje, átomo, mas a gente sabe que ele não é o menor componente. Porém, até se concluir isso, até se entender o modelo atômico, teve muitas pesquisas e muitos experimentos. Então, no final do século XIX, já era considerado, os cientistas já eram convencidos, já acreditavam que a matéria era constituída de átomos. Então isso era já discutível. Quando surgiu essa ideia, algumas pessoas acreditavam, outras não, mas nesse ponto já se acreditava no modelo atômico. Porém, na atualidade, a gente sabe que o átomo não é o menor elemento, que existem compostos menores do que eles, mas até também se descobrir isso, houve uma jornada. Então, primeiro foi descoberto o elétron. Claro, que depois de toda essa ideologia, né? O primeiro composto que a gente tem, que a gente denomina, que a gente descobriu, percebeu-se que o átomo não era o menor elemento, que ainda existiam compostos dentro deles menores, foi por causa da descoberta do elétron, que veio inicialmente. Então, em 1897, um físico chamado J. J. Thomson, ele estudou os efeitos dos raios catódicos e como que esses raios se deslocavam a partir do eletrodo de carga negativa e um eletrodo de carga positiva. Tá? Então, esses raios catódicos eles foram estudados em relação a uma diferença de potencial que foi exercida e foi aplicado em 2 contatos de metal. Esses 2 contatos recebem o nome de eletrodos. E esses 2 contatos de metal estavam ligados em um tubo de vidro numa condição de vácuo, ausência ali do ar. Tá? Então o que aconteceu? Os raios catódicos eles eram feixes de partículas e eles se deslocavam a partir do eletrodo de carga negativa, que ele recebe o nome de catodo, para o eletrodo de carga positiva, que é chamado de anodo. Então como é que funciona isso daqui? Nós temos o experimento dele aqui representado pela figura. Então a gente vê ali o positivo, o anodo, o negativo, o catodo e os raios catódicos. Tá? Então é assim que funciona. Esse tubo de vidro ele foi parcialmente evacuado, então ele estava numa condição de vácuo com menos ar do que o ar atmosférico. Digamos assim, estava uma situação de alta voltagem e se percebeu que esses feixes catódicos existiam. Então o Thomson ele demonstrou que esses raios catódicos eles eram fluxos de partículas negativas e elas eram oriundas do interior dos átomos de eletrodo de carga negativa, o catodo.
Então, ele descobriu que as partículas carregadas, que depois foram chamadas de elétrons, eram as mesmas. Se você mudasse o metal, isso também ocorria. Acontecia o feixe, existiam as partículas negativas. Então, ele percebeu que a estrutura do metal havia essa liberação, havia esse fluxo de elétrons. Então, haveria uma partícula menor do que os átomos da estrutura que você estava trabalhando. E essa estrutura, ela apresentaria uma carga negativa. Tá? Então, os elétrons eles são classificados como carga negativa. Mas aí vieram outras questões. O modelo estava parcialmente explicado. Se descobriu que existiam partículas menores, e essas partículas menores com carga negativa, elas existiam nos átomos. Porém, se sabe que quando a gente pega um elemento, ele é neutro. Não se percebe carga, nem positiva e negativa. Então, se existiam essas cargas negativas, também existiriam cargas positivas para balancear. Por isso que os corpos, de maneira geral, eles são neutros, quando não há nenhum desbalanceamento de carga. Então, por causa desse experimento, né, o átomo ele deveria conter tanto carga positiva quanto negativa para neutralizar o sistema. Então, o Thomson ele sugeriu o seguinte, que no composto atômico, existiriam ali uma esfera gelatinosa com a carga positiva e nessa haviam elétrons suspensos. Então, esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Alguns livros chamam de modelo de pudim de ameixas, né? Mas é indiferente. Alguns dizem que é como se fosse um panetone, um formato assim. Então, tem aquela massa, aquelas frutas ali. Então, era assim que estava distribuído, né? Então, as cargas positivas estavam naquele material gelatinoso e entre elas existiam os elétrons que estavam suspensos como a uva em um pudim. Tá? Então esse seria mais ou menos o modelo, ó, uma esfera de carga positiva e os elétrons estariam suspensos entre elas. Então começou-se a acreditar nisso, nessa teoria, até que existiu uma outra experiência, chamada de experiência de Rutherford. Então isso aconteceu em 1909, quase um século depois dos trabalhos de Thomson. Tá? Então se deu uma evoluída, porque ele fez um experimento. Ele foi tentar confirmar o modelo de Thomson, porque ele acreditava, mas ele acabou contrariando, ele acabou provando que o experimento de Thomson não estava correto, que a ideia do pudim de passas não é a mais adequada. Então, o que ele fez? Como é que funcionou o experimento dele? Então, já existiu um desenvolvimento maior no estudo de partículas e já se conhecia as partículas alfas. Já se tinha um estudo mais evoluído nessa área de partículas radioativas. A radiação com carga positiva já era conhecida. Então, no experimento dele, do Rutherford, ele direcionou as partículas alfas carregadas positivamente para uma chapa ultra fina constituída por uma folha de ouro. Então aqui na figura que eu vou mostrar para vocês, nós podemos ver o experimento. Então ali ó, tem uma fonte, essa fonte estava protegida ali com chumbo, e as partículas alfas eram emitidas, passavam pela folha de ouro. Então o que aconteceu? Várias dessas partículas alfa, elas atravessavam a partícula de ouro e chegavam no outro lado. Então a maior parte das partículas alfa atravessavam, com pouco nenhuma deflexão. Porém, algumas dessas partículas alfas, elas sofriam uma grande deflexão. Então, como a gente pode ver na figura ali, ó, algumas partículas alfas são defletidas em grandes ângulos. Então, quando ele fez isso, ele pôde perceber que o modelo de Thomson não era o mais correto. Né? Segundo a visão dele, por como que algumas partículas poderiam sofrer um desvio tão grande? Ele mesmo afirmou que seria como dar um tiro de um projétil de 30 centímetros em um papel de seda e batesse no papel e refletisse, voltasse e direcionasse, não teria como. Então o modelo de Thomson não estava adequado para explicar o funcionamento dos átomos, né? O entendimento, digamos assim, dos átomos. Por quê? Essas partículas elas deveriam agir como sensores da estrutura dos átomos de ouro.
Se os átomos de ouro eles realmente se comportassem como um pudim de passas, com a massa e as cargas dispersas em todo o volume de ato, o movimento atravessaria a folha com o mínimo de deflexão, mas se algumas partículas sofriam uma deflexão muito grande. Se isso acontecia, ele não poderia se comportar como pudim de passas. Então veja essa figura que ela é bem explicativa. Então, o resultado previsto que o Rutherford queria obter é essa primeira, a figura na esquerda, né? O modelo de pudim de ameixa, pudim de passas, né? Que a maioria das bibliografias utiliza o termo pudim de passas. Então, elas iriam passar, as partículas alfa, elas iriam passar tranquilamente por esse sistema. Só que peraí, por que algumas dessas partículas sofriam um desvio tão grande? Então, porque se descobriu, então o Rutherford descobriu que o modelo do Thomson não estava certo, que existiam partículas bem pequenas, que elas tinham massas significativas e quando as partículas alfa batiam nela, refletiam. Então a maior parte do espaço do átomo era vazio, eram espaços vazios. E eles existiam partículas bem pequenas que tinham uma massa grande que quando sofria essa colisão, ela desviava. Então aí se vê o conceito do núcleo de átomo. Então o Rutherford ele percebeu isso, que essa deflexão só seria percebida se a massa e a carga positiva de um átomo estivessem concentradas em um espaço muito menor do que o tamanho do próprio átomo. Então ele concluiu que, ao contrário do modelo do pudim da ameixa, a matéria não seria tão uniforme quanto parece. Então existe uma grande região no espaço que é vazia. Então hoje em dia a gente tem isso bem claro, que essa região está a eletrosfera, onde ficam os elétrons, a carga negativa. E a massa do átomo ela está no núcleo, que é uma parte menor, tem uma dimensão, em questão de dimensão, não em questão de massa. Então ele tem uma dimensão muito menor do que a eletrosfera, que ali estão compostos as partes positivas. Então a experiência de Rutherford ela trouxe vários conceitos que aprofundaram aquilo que se conhecia. Então ele propôs a teoria nuclear do átomo. Então foram 3 conceitos fundamentais do Rutherford. Então o primeiro, a maior parte da massa do átomo e toda a sua carga positiva ficam contidos em um pequeno caroço. Esse caroço recebe o nome de núcleo. Então quando a partícula vinha, batia nele, sofria um grande desvio. Mas como é só o núcleo que está ali no meio, e ao redor tem uma região vazia, que a gente chama de eletrosfera, ele concluiu isso. Então a maior parte do volume do átomo é um espaço vazio, porque o núcleo é um volume bem pequenininho. Ao redor do núcleo tem uma região que é chamada de eletrosfera, que fica uma região assim de pouca massa, né, e uma região bem vazia ali. E aí o que acontece? Há tanto elétrons negativamente carregados quanto há partículas positivamente carregadas, chamadas de prótons. Então os elétrons são as cargas negativas e os prótons são a carga positiva. Os prótons estavam dentro desse núcleo, de modo que o átomo é eletricamente neutro, porque ele haveria as cargas positivas e negativas e se neutralizaria. Então esse seria o funcionamento, né? Um grande resultado do modelo de Rutherford. Mas esse modelo ainda é bem incompleto nos dias de hoje, né? Então existiram outros pesquisadores, Bohr, por exemplo, que eu não vou citar na aula de hoje, né? Mas vamos avançar um pouquinho aqui na ideologia, tá? Esse modelo ainda era completo. Por quê? Existia uma questão de massas. Por exemplo, a eletrosfera, a região que tinha os elétrons, sabe que tem carga negativa. No núcleo tem carga positiva. A massa nesse tempo já tinha sido estudado, já existiam outros pesquisadores. Então eles já tinham quantificado a carga do elétron, algumas massas, mas a dúvida era, se conhecia a massa do próton, e o hidrogênio, por exemplo, tinha um próton, ou a parte da eletrosfera tinha uma massa, vamos considerar que é desprezível. Então a massa do hidrogênio deveria ser igual à massa desse próton, mas não era, o hidrogênio tinha uma massa maior. Então como explicar isso? A explicação é o seguinte, foi um complemento da experiência de Rutherford, por isso que ali no título, né, tá até a experiência de Rutherford, não, mas foi um complemento, né? Então foi um trabalho posterior de Rutherford, um dos alunos dele, um cientista britânico chamado James Chadwick, ele demonstrou que essa massa era explicada porque além do próton, além do elétron, também existia um terceiro elemento, e esse elemento não tinha carga, nem positiva nem negativa, porém ele tinha massa. Aí esse elemento recebeu o nome de nêutrons.
Então, os nêutrons não têm carga, tá? Mas dentro do núcleo, então vamos imaginar aqui, o átomo, ele contém um núcleo. Esse núcleo é composto por prótons e nêutrons. Então, a massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron. E ao redor tem uma região cheia de espaço vazio em que estão os elétrons, a carga negativa, que recebe o nome de eletrosfera. Então, a massa do átomo está concentrada no núcleo. A região ao redor tem uma massa muito menor, tá? E dentro do núcleo você tem os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E ao redor, carga negativa dos elétrons. Então já se desenvolveu nesse modelo, né, já se conhecia relação de carga, relação de massa. Por exemplo, o próton tem carga positiva, o elétron tem a carga negativa e o nêutron não tem carga nenhuma. A carga é medida numa grandeza chamada Coulomb, que a gente vê ali na última coluna, né? A carga C, porque a C é de Coulomb, é a medida da carga. Então, o próton e o elétron, eles têm a mesma carga. A carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tem uns quebradinhos ali, né? Mas vamos resumir aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19, positivo. O elétron, ele tem exatamente a mesma carga, só que com sinal negativo. Então, em vez de ser mais 1,6, ele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, você pode dizer que, relativamente, o próton tem uma carga mais 1, o elétron tem uma carga menos 1. Então, próton e elétron têm a mesma carga com o sinal trocado, porém, eles não têm a mesma massa, porque o elétron tem uma massa muito menor do que a do próton. Então, ó, o próton e o nêutron têm a mesma massa, como a gente vê aqui na segunda coluna, né? Tem a primeira que está escrito próton, nêutron e elétron, a gente vê as massas. Então, a massa do próton e do nêutron é praticamente igual, e o próton e o nêutron estão dentro do núcleo. Ao redor tem uma região chamada eletrosfera, que tem uma massa muito menor. Então, próton e nêutrons, massas muito próximas, e o elétron, uma massa bem menor. Porém, em relação à carga, nêutron não tem carga, próton e elétron têm a mesma carga. A diferença é que um tem a carga positiva e o outro tem a carga negativa. Tá? Então, no modelo nuclear do átomo, toda a carga positiva e quase toda a massa estão concentradas no pequeno núcleo. E a região ao redor, aquela região cheia de espaço vazio, estão os elétrons, que é a carga negativa que cerca esse núcleo. Você pode imaginar o modelo atômico como um sistema solar. Tem o Sol e ao redor fica girando os planetas. Então, o núcleo e ao redor dele, em vez dos planetas, você pode pensar que são os elétrons girando. Então, o que a gente chama de número atômico é o número de prótons que estão no núcleo. Tá? Então, como é que é o nosso modelo na atualidade? Tem mais ou menos essa extensão que a gente viu aqui. Ó. Então, nós temos 3 elementos no átomo. Então, o átomo não é o menor composto, existem compostos menores, entre eles estão aqui o prótons, que tem carga positiva, nêutrons, que não tem carga. E os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo, onde ele tem um volume pequeno, mas é a maior massa do átomo. Ao redor, nós temos a eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons que têm carga negativa. Então, os átomos são compostos por prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, e os nêutrons não têm carga. E a massa do átomo, a maior massa do átomo é concentrada no núcleo, a maior parte dela. E no núcleo tem prótons e nêutrons. É isso que eu quero que você guarde da aula de hoje, porque a matéria é formada por átomos. E os átomos têm esses elementos. E nas próximas aulas nós vamos aprofundando o conhecimento. Então essas foram as bibliografias utilizadas na aula. Aguardo vocês na próxima aula. Até breve!